Tiago Kendamano é o meu nome. Hoje vamos tratar acerca da diabetes, as causas, sintomas e o tratamento. Você sabia que a diabetes é a terceira doença que mata mais ao mundo? Fique ali porque é acerca deste assunto que nós vamos poder abordar hoje o que é realmente a diabetes. No ponto de vista biológico, nós temos um sistema digestório, que esse mesmo sistema é o responsável, de certo modo, da metabolização dos nossos alimentos. E quando nós estamos a dizer isso, estamos a dizer que quando nós metemos um alimento na nossa boca, por onde começa o processo da digestão, aí automaticamente vai ser triturado por intermédio de alguns órgãos acessórios, e estes mesmos órgãos acessórios, depois as nossas glândulas salivares vão de certo modo produzir a saliva para ajudar a misturar esse mesmo bolo alimentar, e logo vai ser introduzido para o nossa garganta, vai para o esôfago vai para o estômago. Depois logo que chega ao estômago, o nosso estômago tem um líquido que tem um pH de 1.4, que é o líquido gástrico com H. pylori, que vai proteger e vai misturar esse mesmo alimento, e depois vai para o nosso duodeno, do duodeno vai para o nosso intestino delgado. E no nosso intestino delgado é onde para grande quantidade de líquido, que são água, que de certo modo vai fazer com que esse processo da digestão ocorra com mais rapidez. E aí vai haver uma divisão do mesmo nosso bolo alimentar, onde vai se retirar as proteínas, os nutrientes, as vitaminas e também, de certo modo, os minerais. Agora, quando automaticamente essas substâncias que é retirado do nosso alimento ser colocado na corrente sanguínea e dentro dela tiver a glucose, o que vai acontecer? Vai entrar dentro da corrente sanguínea e vai circular o corpo todo. Esta mesma quantidade de glucose vai também passar pelo nosso pâncreas. E o nosso pâncreas é o responsável na produção de insulina por intermédio das suas células beta, que essas células betas do pâncreas incentivam a produção de insulina. E essa mesma insulina, que é um hormônio, vai automaticamente andar junto com o açúcar dentro do sangue até a entrada da membrana, que nós dizemos entrada do portão da célula ou nos tecidos adiposo, vai ativar automaticamente uma substância chamada glúten 4, que essa mesma substância que é o glúten 4 vem até a membrana e facilita com que abra-se a membrana para a entrada do açúcar. Este mesmo açúcar que entra na célula vai ter com uma organela chamada mitocôndria. Essa organela chamada mitocôndria é que ajuda na produção do açúcar para energia, que nos facilita o que nós estamos aqui a dizer. Esse é um processo biológico para um indivíduo saudável. Agora, quando estamos a dizer que o indivíduo está com problema de diabetes, esse processo não ocorre. O que acontece realmente? O que acontece é o seguinte: este mesmo indivíduo, depois de tiver esse alimento, automaticamente, quando o açúcar entra dentro da corrente sanguínea, vai diretamente para o pâncreas. O pâncreas, o nosso corpo produz certas substâncias que não facilitam a entrada do açúcar no sangue, porque pode ter a resistência à insulínica, ou então pode ter também deficiência do próprio pâncreas não produzir. Por isso, que a partir daqui vamos definir os três tipos de diabetes. A diabetes do tipo 1. O que acontece com a diabetes do tipo 1? A diabetes do tipo 1 é causada por intermédio de anticorpos ou então a nossa dificuldade autoimune, que vai de certo modo invadir, a nossa defesa vai invadir o nosso próprio organismo, e automaticamente, quando tiver grande quantidade de açúcar no sangue, de uma maneira elevada, sem controle, vai diretamente para o pâncreas. As células betas do pâncreas automaticamente são destruídas e o pâncreas não consegue produzir insulina. Automaticamente, este indivíduo nasce já com essa deficiência. Então, esta é a diabetes do tipo 1, que começa pela infância. Agora, o que é a diabetes do tipo 2? A diabetes do tipo 2 são causadas principalmente por um estilo de vida não regrado, por sedentarismo, excesso de peso. Mas este mesmo indivíduo nasceu tão bem, chegou a ter aproximadamente os 40 anos sem diabetes,
mas por intermédio de um estilo de vida não regrado, aumentou o peso e também certos alimentos, principalmente aqueles que são os doces, de certo modo o seu pâncreas deixou de funcionar uma grande quantidade de insulina e isso dificulta com que este mesmo açúcar vai acentuar tanto no sangue e não tem facilitador que é o hormônio, que é a insulina, que ajuda com que ela possa entrar dentro das células. Ou então pode ser a particularidade que o seu pâncreas produz normalmente, mas quando este mesmo hormônio que nós chamamos de insulina vai até ao tecido adiposo ou até na membrana da célula, logo que pensa para ativar o glúten 4, que é a substância que fica dentro da célula para abrir o tecido adiposo, não abre. E o que acontece? Vai levar-se grande quantidade de açúcar no sangue e isso vai facilitar com que vai dar falência a alguns órgãos mais próximos, como a questão do rim, a questão do coração, a questão do cérebro. Por isso que as pessoas que são diabéticos depois começam a entrar em problema de insuficiência renal, problema de hipertensão arterial e ao longo da nossa explanação vamos falar dos sintomas. Agora, entrando também para diabetes do tipo que nós dissemos a gestacional, que é a terceira, que é mais observada também, essa é uma diabetes que não tem uma causa específica, porque acontece nas mulheres grávidas. A mulher grávida, quando não tinha um feto dentro do seu organismo, ela não é diabética, mas por certas razões, por intermédio da placenta, a produzir certos hormônios, impede com que a glicemia suba de uma maneira crônica no sangue e leva com que essa mulher tenha um nível alto ao longo da sua gestação. Mas quando ela ir para o parto, tiver o seu bebê, automaticamente os níveis baixam, mas há um perigo aí. Essa mulher deve ter certo cuidado, porque com o tempo possa entrar dentro do quadro da diabetes. E agora, quais são os sintomas? Os principais sinais para automaticamente notar que estás com a diabetes. Os principais sintomas, primeiro, boca seca, você sempre começa a ter a boca seca, sede excessivo, mijar, não é, urinar constantemente à noite, que nós chamamos de notúria, ou dia que nós chamamos de diúria. Você vai à casa de banho, urina em grande quantidade, fraqueza, você começa a perder força, uma perca de energia sem explicação, depois tontura, você também começa a ter sempre tontura, e outro promenor também, você começa a sentir câimbras, vai começar a ter câimbras principalmente nos membros, nas articulações, e depois também vai começar a sentir aquecimento nas patas, conforme que nós dizemos que ele danifica o rim, e também automaticamente vais começar a ter formigueiro, sentir que tipo tem alguma coisa a andar. E quando a diabetes não é controlada, não é tratada, mata. É um assunto muito sério e requer certo cuidado, então estamos aqui para poder ajudar. Venha à Clínica QNMed, estamos à sua disposição naquilo que for necessário, vamos poder resolver o seu problema de saúde.